A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste primeiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nesta semana chegamos aí ao estudo da lição de número 5, que tem aí por data 29 de janeiro de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é O Avivamento na Vida da Igreja. Os objetivos da lição que vamos estudar, queridos, é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica, e demonstrar a importância de um ministério ungido para os nossos dias. Então, eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a nossa leitura diária de segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, tem como título: Jesus ensinava, pregava e curava as enfermidades. O texto bíblico se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Queridos, Jesus pregava um evangelho qualificado, né? O evangelho do reino. As expressões reino dos céus e reino de Deus eram constantes, né, na pregação de Jesus e dos apóstolos. Aparecem aí mais de 100 vezes no Novo Testamento. E falar do reino de Deus, quando evangelizavam, era algo fundamental para eles. Mas afinal, queridos, o que significa falar do reino de Deus para alguém? Quais são as consequências, né, de aceitar a palavra do reino? O que significa evangelho do reino? O termo evangelho, queridos, significa boas novas, isto é, boas notícias. O termo reino significa governo, reinado ou ação de reinar. Então, literalmente, a expressão evangelho do reino significa boas notícias do governo de Deus. Ou seja, pregar o evangelho do reino é anunciar as boas notícias de Cristo e do seu governo sobre a vida do homem. É apresentar a Jesus como Rei e Senhor do homem. A pregação do evangelho atual, queridos, não apresenta aí o reino de Deus, nem o seu governo, nem o seu senhorio sobre a vida dos que querem entrar em seu reino. Pelo contrário, o evangelho distorcido, né, que tem sido oferecido aí nas igrejas, chama o pecador para ser feliz, para ser curado, para ser abençoado, ficar rico e ir para o céu. Resumiram aí, queridos, o evangelho do reino de Deus a levantar a mão e ir na frente, a aceitar Jesus para ser salvo, né? O foco desse evangelho distorcido, queridos, é a salvação do homem. O foco do evangelho do reino é o Rei Jesus como Senhor do homem, que se arrepende da sua vida rebelde longe do reinado de Deus. Entendem a diferença, queridos, e o perigo de gerar frutos ruins? Esse evangelho distorcido permite, né, que o pecador continue rei da sua própria vida. Não se arrependa de ser independente de Deus e não se submeta, né, ao governo do Rei Jesus, pois não apresenta Deus como soberano, e sim como um mordomo para o homem. Pregar o evangelho do reino, queridos, é falar de Cristo, da sua vida, da sua obra, e falar da necessidade, da necessária sujeição a Ele, das condições para ser aí um discípulo de Jesus. Se pregarmos salvação sem as condições para seguir a Cristo,
não formaremos verdadeiros discípulos. E é isso que tem acontecido, infelizmente, na igreja atualmente. A igreja está cheia de bodes, de joio, e gente morta que não nasceu de novo. E por quê? Porque não foi apresentado a essas pessoas as condições para entrarem aí no reino de Deus, de se submeterem ao seu governo, de passarem de uma atitude de viver independente de Deus para viver sob a dependência e sob o governo do Rei Jesus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.